Sobre as operações ex-pit, sempre está caindo uma questão relativa a essas operações ex-pit na Bolsa Brasileira, tá certo? Operações ex-pit são o seguinte, são operações que acontecem, né, no mercado físico, né? Então, basicamente, imagina que você tem uma trading, essa trading ela compra milho, né, de um determinado produtor e vende para quem precisa de milho, assim por diante, faz essa interlocução, essa intermediação, né? E aí, o que essa trading pode fazer? Ela pode fechar um contrato com o produtor sem garantia de preços, pode ser preços a fixar, tá certo? Mas ela fecha um contrato para garantir que vai poder comprar daquele produtor, tá certo? Muito bem. E aí, para garantir preço, ela pode ir lá no mercado, na BMF, tá certo? Lá na B3, e fechar uma operação que não é lá no pregão, contrato de milho, não. A operação é ex-pit. É uma operação que requer que haja uma operação já no mercado real, no mercado físico, feita entre as partes. Aí essas partes vão lá, registram uma operação na qual elas garantem preço lá na bolsa, né? Uma operação ex-pit, tá certo? E aí tem alguns pontos importantes nesse tipo de operação. Então vamos lá, a gente tem que assinalar a alternativa incorreta aqui, né? São consideradas operações ex-pit as operações que para o atendimento de necessidades de hedge ou operacionais não estão submetidas à interferência do mercado. É verdade. E se não estão submetidas à interferência do mercado, tem a ver com estar no pregão normal, né? No pregão lá do milho futuro, por exemplo. Não é o caso, então realmente isso aqui está certo. As operações ex-pit devem se destinar ao encerramento de posições estando respaldadas por contrato a termo firmado entre as partes, que vincula o preço praticado à cotação obtida nos mercados da Bolsa. Beleza, é isso mesmo, né? Os comitentes que forem contrapartes entre si de determinada operação ex-pit devem necessariamente figurar também como contrapartes no contrato a termo, com cláusula de preço a fixar no contrato futuro correspondente da Bolsa. Perfeito, é isso aí. É o que eu falei para vocês. Esses comitentes fizeram uma operação no mercado a termo, no mercado deles, né? Mercado lá, um contrato de gaveta, né? Um contrato que eles podem ter feito a termo, tal, assinado lá. E aí eles têm inclusive que mostrar esse contrato na Bolsa para entrarem como comitentes nessa operação ex-pit. As pessoas jurídicas financeiras e os investidores institucionais, né, bancos e tal, não podem figurar entre os comitentes definidos na operação. Podem, sob certas condições, tá certo? Mas não dá para dizer que elas não podem, tá certo? Então essas condições, inclusive, eu coloquei aqui, olha lá, muito bem, aqui ó, pessoas jurídicas financeiras e os investidores institucionais também poderão figurar entre os comitentes, tá certo? Desde que sejam contrapartes de pelo menos um dos comitentes, né, no contrato físico, tá certo? Por meio do contrato a termo, ok? Tenham posição previamente registrada no contrato futuro a ser encerrada pela operação ex-pit e apresentem-se à Bolsa no pregão viva voz, enfim. Você tem algumas condições para que isso aconteça, mas as instituições financeiras, por exemplo, elas podem ser comitentes, tá certo? Então está incorreto dizer que elas não podem. Então essa alternativa D, ela está incorreta, tá certo? Então você precisa lembrar da operação ex-pit. É uma operação que não acontece no pregão normal de agropecuários da Bolsa, e essa operação tem que estar respaldada por um contrato no mercado físico entre os mesmos comitentes, ou então instituição financeira que seja contraparte de um dos comitentes no mercado físico, tá bom?